Davi vai fazer, Davi colocou! Gol! Avaí! Paulo Branchi! Na nossa viagem pelo Brasil, na série Narrador Esportivo. Davi! Agora ele participou! Vamos dar um pulo até Florianópolis. Rádio Guarujá. Segundo, vira festa a ressacada. Vira a voz aí no fundo de Paulo Branchi. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Uma alegria falar com você e com os amigos da Banda B. Você já tem uma longa história no rádio esportivo, né? Treinar eu comecei cedo. Lá com 10 anos eu já tinha vontade de ser narrador de futebol. Não vai me dizer se que você já narrava aquelas partidas de futebol de botão também. Não cheguei a narrar futebol de botão, porque eu morava aqui no interior de Santa Catarina, na cidade de Maravilha, e lá futebol de botão era para quem tinha algum privilégio, e eu não tinha. Eu narrava as peladas, o jogo de futebol amador que tinha num campo de futebol em frente à minha casa. Um campo sem grama, era um campo de terra, e ali o time do bairro Madaloso jogava futebol, e eu narrava pegando um chinelo em mão, imitando um microfone. Depois, mais tarde, comecei a gravar, enfim, e fui evoluindo. Quando eu tinha 17 anos, fui convidado para trabalhar na rádio lá em Maravilha, e aí começou a minha história. Isso já faz 30 anos praticamente. A gente fica um pouco chateado às vezes pelas pessoas não comentarem de certos estados do Brasil na questão de rádio qualidade. Santa Catarina é um deles, não se comenta muito, mas o rádio jornalismo esportivo também é muito forte, né, Paulo Branchi? Exatamente. Aqui em Santa Catarina não tem uma grande cidade, uma metrópole. São cidades de porte médio ou porte pequeno, e em cada região, em cada cidade, tem boas rádios voltadas para esse público, para esta cidade, que acaba não tendo projeção nacional. Mas em cada região, em cada cidade, tem rádio de boa qualidade também em Santa Catarina. E o rádio, particularmente em Florianópolis, nos últimos anos, melhorou bastante, e especificamente na área de esporte também, com o crescimento de Avaí e Figueirense. As emissoras que cobrem futebol aqui foram forçadas até a investir mais em profissionais, aumentando as equipes, e investir em equipamento, ampliando a cobertura, e o rádio na parte esportiva em Florianópolis qualificou bastante nos últimos 10 anos. Como é essa rivalidade aí para o narrador de futebol? A torcida cobra muito? Gritou um pouco mais aqui nesse gol do outro time? Como funciona? Como em qualquer lugar do Brasil, onde tem clássicos na cidade, a cobrança é permanente. Tem ouvinte que marca o tempo de gol que você narrou de um time e o tempo de gol que narrou de outro time, e manda e-mail ou liga para a rádio e cobra. Olha, foram 5 segundos a mais gritando o gol do outro. Ou teve mais empolgação no um, teve menos empolgação no outro, e por aí vai. Essa é uma cobrança permanente, e a gente está o tempo todo, quando se trata de clássico, Avaí e Figueirense aqui não é diferente de um Grenal, guardadas as proporções, ou de um Palmeiras e Corinthians, ou de um Fla-Flu. A gente está o tempo todo tendo esse cuidado, né, trabalhando em cima do fio da navalha para manter o equilíbrio quando se trata de Avaí e Figueirense, mas a cobrança e a pressão é sempre permanente. Viajando o Brasil, estado de Santa Catarina, Florianópolis, Rádio Guarujá, Paulo Branchi. E o Paulo ouvinte, dizem que os grandes locutores esportivos também foram ou são grandes ouvintes. O que você gostava ou gosta de acompanhar no rádio? Em primeiro lugar, eu aprendi a narrar futebol ouvindo um dos grandes nomes do rádio do sul do Brasil, Armindo Antônio Ranzolin. Na época trabalhava na Guaíba, quando eu era garoto ainda. Depois, mais tarde, ele foi para a Rádio Gaúcha. Me inspirei muito no Armindo Antônio Ranzolin, e me inspirei muito também no Osmar Santos, em algumas coisas, e no Zé Carlos Araújo, em outras. De certa forma, a predominância na influência do meu trabalho é do Armindo Antônio Ranzolin, mas de certa forma eu procurei fazer uma síntese desses 3 grandes nomes que fizeram parte da minha imaginação como ouvinte de rádio na infância e na adolescência. Dá para contar um pouco pra gente essa tua passagem aí por Porto Alegre? Tive uma passagem na Rádio Bandeirantes entre 96 e 98, trabalhamos lá com uma equipe muito interessante, uma equipe que estava se constituindo, porque a Bandeirantes lá não fazia futebol, e cresceu muito. Nomes de destaque que estão lá até hoje, como o comentarista Cláudio Cabral, o João Garcia, o narrador Mário Lima,
na época também estava lá, hoje não está, enfim, grandes nomes do rádio do Rio Grande do Sul, e foi uma ótima experiência. Trabalhar no Rio Grande do Sul era um sonho também, até pela ligação que eu tenho, a minha família é gaúcha, embora eu tenha nascido em Santa Catarina, e por outro lado também uma grande experiência em acompanhar o Grêmio Internacional em grandes competições no Brasil e na América do Sul, quando se tratava de Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Bom, eu morei em 1996 na cidade de São Leopoldo, pude acompanhar de perto como ouvinte essa equipe excelente aí da Rádio Bandeirantes, revelou muitos, né, muitos repórteres, e que hoje até, por exemplo, Nando Gross, que era um grande repórter, hoje comentarista da Rádio Gaúcha, né? Exatamente, o Eduardo Gabardo, que hoje é repórter da Rádio Gaúcha, também começou lá à época. Hoje, o diretor-geral da Rede Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti, era nosso repórter da equipe de esportes. Daniel Oliveira, que hoje é narrador, na época também estava começando, narrador lá na Bandeirantes hoje. Ele é o número 1. O Marcos Couto também, que continua lá como narrador, estava começando a época. Então, além de profissionais experientes, também aquele foi um período de revelar bons talentos aí para o rádio do sul do Brasil. Que legal. E Santa Catarina? Nós temos aqui um registro seu narrando um gol do Figueirense. Esse gol tem um número de acessos incríveis no YouTube, até pelo momento, né, que vivia naquele dia ali a equipe do Figueirense contra o Caxias. Vamos ouvir depois para você comentar? Vamos. Ouça a galera no Scarpelli! Figueirense vai todo para ali no Caxias, vai à procura do gol, lá dentro Abimael, Gelilson, Léo Mineiro, lá vem a bola em direção ao gol, subiu primeiro, desviou! Gol! Só desviou de cabeça. Ah, de amor, ah, de alegria, ah, de acesso, ah, de alvinegro, ah, de Abimael, ah, de Série A. Seria naquele momento ali o acesso, né, do Figueirense à Série A, era isso? Foi um jogo histórico com o Caxias em 2001, que levou o Figueirense de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 23 anos. E quem bateu a falta aí, o Marcelinho, um pequenininho revelado pelo Atlético Paranaense. E quem fez o gol foi o Abimael, um jogador até meio tosco, que não era titular, mas acabou fazendo 3 ou 4 gols decisivos naquela reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. E esse jogo aí acabou numa disputa tremenda e longa no Tribunal de Justiça, no STJD, no Rio de Janeiro, porque ocorreu uma invasão de campo da torcida do Figueirense antes do final da partida, e o árbitro do jogo não encerrou a partida, não voltou para continuar o jogo. A partida terminou, foi a julgamento no STJD, o Figueirense perdeu os pontos do jogo, perdeu 3, 4 mandos de jogo também, foi multado, mas como a partida não foi anulada, o gol computou para o Figueirense. Então, esse gol aí, em função do saldo, o Figueirense ficou com o mesmo número de pontos do Caxias, mas no saldo de gols, como o gol não foi anulado, o Figueirense acabou conseguindo o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro depois de uma longa discussão. Por isso que esse gol acabou tendo uma importância ainda maior, acabou, de certa forma, me deixando famoso até no rádio de Florianópolis, por tudo que ele simbolizou, e por essa interligação de Série A com A do Abimael e por aí vai, que eu acabei incluindo aí na narração do gol. Então foi um momento histórico aqui para o Figueirense e que coincidiu aí com essa minha narração. Esse tipo de descrição, alguns preparam antes alguma coisa já, deixa esboçado, imaginando, né, o que pode acontecer. E nesse caso aí, você tinha alguma coisa preparada já ou foi no improviso mesmo ali na hora tudo? Eu costumo dizer que todo bom improviso é aquilo que a gente pensa um pouco antes, né? Chamados tópicos, né? Exatamente. Quando eu fui ao estádio, estava a caminho do estádio aquele dia, eu comecei a pensar alguma coisa aí relacionada com a Série A, relacionada com A, e relacionada com acesso. Imaginava alguma coisa nessa linha. No entanto, eu nem lembrava que tinha o Abimael.
e que era o único jogador que começava com A e que entrou durante o jogo, ele não era titular. E não fazia gol, né? Exatamente, então desencadeou aí um processo de aí, alguma coisa eu tinha imaginado antes, alguma coisa foi de improviso e saiu essa sequência de aí que o torcedor aqui gostou muito. Agora, o Paulo Branchi, existe uma concentração antes do jogo? Eu não bebo e não fumo. Antes do jogo, uma concentração, não algo profundo, não. Apenas aquela preocupação de organizar o material de trabalho, a pasta comercial, alguns assuntos relacionados ao jogo que vou transmitir, as informações fundamentais, as informações principais, me concentrar um pouco ali antes de abrir a jornada também, que é importante, enfim, mas nada muito específico não. De uma maneira geral, é apenas aquela concentração normal de qualquer pessoa que vai fazer um trabalho que exige esforço mental. É mais ou menos nessa linha aí. Uma equipe de rádio, escalar uma equipe de rádio dos sonhos. Uma missão complicada, viu? Porque as opções são muitas, é mais ou menos... É difícil, né? É mais ou menos como o Dunga, escalar a seleção brasileira. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa para escalar. Os mais jovens talvez não consigam buscar aí os nomes todos aí que eu vou procurar citar. Mas quem tem acima de 40 anos vai ter familiaridade. Narrador, eu teria que fazer um sorteio entre o Ranzolin, o Osmar Santos e o Zé Carlos Araújo. Eu gosto muito dos três. O Osmar, lamentavelmente, teve aquele acidente, prematuramente encerrou a carreira. O Ranzolin, um pouco mais velho, parou há pouco tempo. E o Zé Carlos Araújo está aí, né? Ainda parece um garoto trabalhando. São três narradores aí de alto nível. Qualquer um deles aí escalado certamente arrebentaria. Claro que quem gosta mais do futebol carioca tem uma simpatia maior pelo Zé Carlos, quem gosta mais do futebol paulista pelo Osmar, quem gosta mais do futebol gaúcho pelo Armindo Antônio Ranzolin. Comentaristas eu citaria o Rui Carlos Osterman, que eu acho um grande profissional, com um nível acima dos demais. Gosto muito do Apolinho também, que é um comentarista assim um pouco mais... Que foi um grande repórter, né? Foi um grande repórter, mas eu gosto dele também como comentarista, um pouco mais popular, né, na comparação com o Rui, mas acho ele muito bom comentarista também. E repórteres, olha, eu gostava muito do Kleber Leite como repórter. Hoje virou empresário, né? Virou dirigente. O Kleber era um grande repórter, né, do Rio de Janeiro, trabalhou na Rádio Globo. E no Rio Grande do Sul eu gostava muito de um repórter chamado João Carlos Belmonte, que hoje é comentarista da Rádio Bandeirantes. Também foi um grande repórter, o João Carlos Belmonte. Vou parar por aí, porque a lista é grande. Geralmente nós do rádio ficamos chateados de repente por não estar trabalhando, né? Não estar na escala daquele jogo que seria um jogo interessante, né, para transmitir. É normal de repente o profissional querer estar nas melhores transmissões. Você já se incomodou sim com a escala de trabalho? Não tem dúvida que várias vezes, em várias situações, eu gostaria de estar trabalhando, estar naquele jogo e não fui escalado. É normal que ocorra. A gente quer estar em todos os jogos, e principalmente nos jogos principais, né? Um desejo intenso de fazer parte da história daquela partida especificamente. Já ocorreram várias situações que eu não gostei de ficar de fora, mas sempre assimilei muito bem isso, porque acima de tudo também, eu colocava e coloco a seguinte questão: o importante é estar na equipe, o importante é estar empregado, e sempre tem jogo para todos. Eu penso assim. E dificilmente você estará em todos os jogos. Eu, por exemplo, hoje coordeno equipe e faço escala. E mesmo assim, eu não consigo estar em todos os jogos que eu gostaria, porque é preciso também pensar um pouco no outro profissional que está do teu lado. A questão de audiência, como funciona aí em Florianópolis? Eu imagino aqui de longe, acompanhando as duas emissoras, que são, no meu ver, assim de longe, as emissoras que devem atingir aí os melhores índices de audiência, que é a Rádio Diário e a sua Rádio Guarujá. É mais ou menos por aí essa briga por audiência? A briga no Rádio AM aqui está entre a Rádio Guarujá, que é a rádio tradicional de Florianópolis, uma rádio que tem 67 anos, foi a segunda emissora do estado de Santa Catarina, a primeira foi de Blumenau, mas em Florianópolis a Guarujá foi a primeira, e uma rádio que sempre fez esporte, sempre acompanhou o Avaí e Figueirense, nunca parou de fazer a cobertura esportiva, então ela tem uma longa tradição aqui em Florianópolis. A CBN Diário já é um projeto mais novo, de 15 anos, ela tinha outro nome, trabalhava apenas como diário, mas esse projeto de CBN Diário é um projeto aí de 15 anos aproximadamente, é uma emissora forte também, porque está ligada ao grupo RBS, e a grande briga de audiência na cobertura do futebol, Avaí Figueirense particularmente, está entre nós e a CBN. É uma briga bonita aqui, viu? É uma disputa bonita.
Em alguns momentos nós estamos à frente, em outros momentos eles. Mas essas pesquisas também têm que ser olhadas com muito cuidado, com muita precaução, porque como não tem o people meter no rádio como na televisão, a distorção é algo muito fácil de fazer. Bom, você teria vontade ou já teve vontade de trabalhar em outro estado narrando futebol também? Eu tinha desejo, tinha vontade de trabalhar no Rio Grande do Sul, realizei esse sonho, foi uma ótima experiência, uma ótima passagem, mas antes de ir para o Rio Grande do Sul, eu conheci Florianópolis, que como cidade e como lugar para se viver é incomparável. Tem poucos lugares no Brasil com a beleza e com a receptividade de Florianópolis, as belezas naturais e a recepção da população daqui para quem chega de fora. Então, eu diria que nesse momento que eu realizei o meu sonho e que o meu projeto de vida hoje está em Florianópolis. Para Paulo Branchi, momentos negativos no rádio, existiu? Não. Eu sempre procurei assimilar muito bem as discordâncias, as diferenças, respeitar as pessoas, saber me posicionar, entender o pensamento das outras pessoas também, e em nenhum momento posso colocar que alguma coisa tenha ficado como mágoa, até porque a mágoa normalmente faz mal a quem a sente e não à pessoa que está sendo dirigida. Então eu procuro seguir a minha vida, e por aí vai, eu acho que fica melhor assim para todo mundo. E as coisas boas então? Olha, são muitas, viu? Desde o primeiro momento, desde a primeira experiência, quando eu narrei o primeiro jogo, olha só como é que foi. Uma audiotape lá em Maravilha, nós gravávamos um jogo à tarde, num gravador fita cassete, e reproduzíamos à noite na rádio. Era um sucesso no futebol amador no interior do município. Então foi uma grande emoção ter feito a minha primeira narração em um audiotape. Depois, a minha primeira experiência, já quando eu saí de Maravilha, fui trabalhar em Concórdia. Dali eu acompanhei, a gente ia muito a Porto Alegre, os primeiros jogos do Grêmio, os primeiros jogos do Internacional, grandes jogos de vôlei e futsal, que eram modalidades muito fortes, lá em Concórdia. Depois a minha vinda para Florianópolis aqui, os primeiros jogos do Avaí, do Figueirense, nas emissoras de Florianópolis, eu trabalhei em todas aqui que fizeram futebol, experiência na televisão também, cada momento especial, a passagem lá pela Bandeirantes em Porto Alegre, em todos os lugares. Eu aprendi muito profissionalmente, cresci do ponto de vista financeiro, fiz amigos, evidente, o ouvinte deve estar pensando aí que eu enriqueci, não é nada disso. Até porque é difícil no rádio, né? Não, isso aí é sonho, a não ser que acerte na Mega Sena. Mas, enfim, eu consegui criar um espaço como profissional na profissão, viver disso e ter bons relacionamentos. Só nos resta aqui agradecer pela sua participação, Paulo Branchi, e boa sorte nestas jornadas esportivas da vida. André, muito obrigado. Foi uma alegria imensa participar do teu programa. Poucas vezes a gente tem esta oportunidade de falar assim, falar das coisas pessoais, das coisas profissionais. E parabéns aí pelo teu programa. Um grande abraço. Levou com o peito do lado esquerdo, Davi. Senhoras e senhores, protege, gira. Paulo Branchi. Davi, toca no meio, vem de trás, livre, Rodrigo Tizen. Tocou na área pro meio, vai fazer, saiu, o goleiro colocou, vai passando. Leonardo bateu. Gol! Avaí! Avaizaço! Envolvente! Estonteante!